Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui com o quarteto fantástico da fisioterapia. Valendo, hein? Valendo. Boa. Estamos aqui, Rafael, eu no caso, Franco Chamorro, Cássio Siqueira e Carol Fu está aqui para falar com a gente sobre a linha do tempo da UTI. Mais conhecida pelos alunos como FU. Como FU. Carinhosamente, simplesmente FU. E como a galera ali da resenha, o nosso famoso chorume é Carol Fubi. Carol Fubi. Cara, tem que ter um episódio só para explicar o que é o Fubi, né? Eu tenho vários apelidos nesse. Se você não sabe por que Carol Fubi, não é aqui que a gente vai te contar. Fica aí de sua dúvida, depois pergunta para ela. Vai ser uma resenha particular. Exatamente. Estamos aqui com a Carol, então, hoje. O tema já expus aqui para vocês, na linha do tempo da UTI. E há quem diga aí que a linha do tempo da UTI se confunde com a linha do tempo da Carol na fisioterapia. É por isso que ela está hoje aqui com a gente. A Carol, que então é docente lá na USP, né? No curso de fisioterapia. Tem mestrado, tem doutorado pela USP. É docente na disciplina de terapia intensiva, né, da fisio em terapia intensiva, e está aqui para falar com a gente sobre essa evolução da fisio, o que mudou desde que a Carol se formou, como que eram as principais práticas do fisioterapeuta que atua em terapia intensiva, e como isso foi mudando ao longo do tempo. Certamente a gente vai falar sobre alguns mitos que existiam e que agora estão sendo, não só agora, mas vêm sendo desmistificados ao longo do tempo. Carol, muito obrigado pelo aceite aí do convite. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu fiz uma apresentação breve, mas a gente quer ouvir de você mais. Obrigada, também. Rafael, Franco, Cássio. É um prazer estar aqui. É uma honra fazer parte desse podcast, que para mim é um motivo de orgulho, né, de ver todos vocês aqui fazendo tanto sucesso, né? E falando de UTI também, né? Porque não é só de postura. Quer dizer, postura é tudo, né? Uhum. Mas não é só esporte, não é só cresce. Não, tem também se cresce, né? Mas é bom saber porque aqui vocês envolvem todos os assuntos, né, dentro da fisioterapia, e eu fiquei feliz, muito feliz de ser chamada, ser convidada para essa resenha aqui. Legal. Carol, que tem essa cara de menina moça, mas foi professora de todos nós. Inclusive do Cássio. Eu fiz a Paraninfa. Né? Foi nossa Fiz a Paraninfa. É verdade. Vai contar os podres do Cássio, então. Não tenho. Não tenho. Não tenho mesmo. Cássio mora no meu coração. E Carol não é brasileira, né, Carol? Não. Nasci em Moçambique. Moçambicana. Falei no outro podcast também, ninguém acreditou. Pois é. Nasci em Moçambique, eu tenho uma nacionalidade portuguesa, tenho descendência chinesa. Olha lá. Rodada moro no pelo Brasil, mundo. Eu sou rodada. Eu sou bem rodada. Eu falei que, inclusive, você teria assunto para falar sobre coisas fora da fisioterapia. Dava para fazer um podcast sobre cerveja contigo. Não dá? De gastronomia, talvez, né? Mas cerveja, acho que eu não sou tão familiarizada como você, Franco. Que isso. Claro mas a gente pode fazer um podcast essa sobre falsa outras modéstia coisas. aí é impressionante. Carol, algo mais que vale a pena acrescentar aqui no seu currículo? Tá ótimo já. Vamos pro papo? Acho que o mais importante é o papo do que o meu currículo. Mas dentro do papo a gente vai passar um pouco pelo seu currículo, porque a gente quer entender assim, quem foi a Carol que optou por fisioterapia lá atrás, como primeira vez no podcast. A gente sempre faz questão de apresentar um pouco mais o convidado. A gente quer saber um pouco da sua história, o que te levou a fazer físio e o que te levou, né, aí encabeçando a área da terapia intensiva também. Depois. Veio pro Brasil quando, Carol? Vim pro Brasil quando eu tinha 4 anos. 4 anos. Quando eu coincidiu com a independência, né, porque era colônia de Portugal, e aí teve uma revolução e nós viemos para cá. Aí nosso familiar, a maioria das pessoas que moravam ali, né, uma parte foi para Portugal, uma parte veio para o Brasil. Nós viemos para o Brasil. Vieram fugidos da Revolução. Exato. Eu sou uma refugiada. Refugiada. De sucesso. Você lembra bem disso?
Um pouco. Ah, é? Um pouco. O que você tem de como- memória, assim? Fugindo bastante do papo. Mas esse é um papo não que a é- gente nunca Porra. teve, né? É. Vale a Foi pena. tranquila a vinda pra cá. Né? Foi tranquilo. Viemos assim. Teve gente que veio de navio, teve gente que veio de avião. Eu vim de avião com a minha família, já tinha família aqui. A minha primeira casa foi na Clodomiro Amazonas, lá na Vila Olímpia. Né? Mas eu lembro claramente de algumas imagens lá na cidade onde a gente morava, que era a capital, né? Da guerrilha. Caramba. Eu vi tiroteio na minha. E não são outras cenas, são memórias suas são mesmo. memórias minhas mesmo que louco. aconteceram lá, né? E a gente vindo, na boa. Mas antes disso era uma vida muito tranquila, né? Vivia-se muito bem, comia-se bem, tinha praia. Dizem que as praias de Moçambique são as melhores praias para se mergulhar no mundo, né? Quem fica entre Madagascar, se tem Moçambique, tem Madagascar. E tem um pedaço, esse pedaço de mar entre Madagascar e Moçambique tem assim uma fauna assim maravilhosa, né? Eu sei disso, não lembro mais, não tive essa experiência de mergulho, quero voltar para lá um Isso dia. que eu ia perguntar. Chegou Nunca a voltar voltou? nesse período? Não, eu cogitei voltar para lá na época em que estava criando um curso de fisioterapia e pediram uma assessoria da USP. Inclusive, Milton Arruda, que era o presidente da CG, que é a nossa comissão de graduação, também fez parte, né, da criação da Faculdade de Medicina lá, etc. Mas também não falaram mais nada. Agora, recentemente, um grupo de duas professoras nossas foi lá, junto com o consulado japonês. Era consulado? Não é consulado. Era um pessoal do Japão que estava fazendo um trabalho lá e chamaram a fisioterapia para ir para lá. Mas queriam em específico alguns professores de algumas disciplinas, né? Foi a professora Naomi por causa do Kids Saves e a Renata. Renata não foi uma outra pessoa, aquela que foi representando por conta da neuroinfantil. Aí fiquei chupando o dedo. Eu falei assim, quando falar, eu quero ir, né, tal, por conta da minha história, tal, mas aí ficou para depois. Legal. Meu pai morou 2 anos em Angola. É verdade? E a história é parecida, assim, só que ele chegou lá no fim da guerra, né? Fazia 2 anos que tinha acabado a guerra. Meu pai era do Banco Central e foi para trabalhar no Banco Central de lá. Ele disse que não tinha água encanada nem no Banco Central. Que loucura, cara. E que ano que foi? 2001. Nossa! A guerra tinha acabado faz 2 anos, ele falou, o povo andando uma metralhadora na rua e tal. Mas ele gostou muito. Eu, quando vim em 1974, a lembrança que eu tenho era muito boa. Tinha água encanada, tinha tudo, morava em apartamento. Não. O Angola foram 30 anos de guerra. Tá, negócio então. que destruiu muito o país. Né? Caraca. Bacana. Eu acho que eu cheguei também a corrigir, sei lá, olhar alguma prova de algum candidato de Moçambique. É mesmo? Eu não sei se era para revalidar diploma, se era para doutorado, sei lá. Eu lembro de ter corrigido alguma coisa assim. Não, agora a USP fez um convênio, alguma coisa lá com a África, e a gente tá vindo aí uns pesquisadores africanos, né, para terminar a pós-graduação aqui, fazer pós-graduação aqui, mestrado, doutorado. Legal. A gente tem esse compromisso, a gente tem que ter esse compromisso de ajudar, né, esse pessoal a se titular, tal, e fazer uma massa crítica, né? Eu acho importante. Sim. Bacana. Vamos para frente? Vamos pra aí, frente. eu entrei na USP em 88, né? Em 88. E acho que no segundo ano eu já queria fazer algo ligado na área da fisioterapia respiratória, né? Porque até então eu não sabia, não conhecia muito bem o universo da terapia intensiva, sabe? E aí, aos poucos... Porque o nosso curso começou com 3 anos, depois 4, eu sou dos 4 anos, você também é dos 4 anos, Sim. né? E no 3º ano eu já comecei a ter contato, né? Um pouco de contato com a terapia intensiva, e eu já... Aí eu falei assim, é isso que eu quero.
é isso que eu quero, é algo que... Não sei se é porque eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou uma pessoa ansiosa, inquieta, tudo. Então, eu escolhi uma área que você precisa ser um pouco assim, né? Porque as coisas acontecem daqui a um segundo, muito rápido, né? Tudo dinâmico, né? Tudo muito dinâmico e, enfim, aí... na época, aí me formei e tal, aí tinha um aprimoramento. Só que eu fui prestar o INCOR, que é o único lugar na época que tinha terapia intensiva dentro da especialização, eu não passei. E nesse mesmo ano, nesse mesmo período, a professora Odete de Fátima, né? A Odete de Fátima, que Deus a tenha, né? Foi uma figura muito importante, né? No curso. Daí ela falou, olha, vai ter uma repescagem e o curso vai abrir um aprimoramento em terapia intensiva. Eu acho que vai ser mais a tua cara. Eu falei assim, nossa, fechou. Prestei, passei bem e aí fui fazer. Fiz. E naquela época, a fisioterapia em terapia intensiva não é o que ela é hoje. Hoje a gente está no céu, né? Hoje a gente tem um valor, até depois, o valor que a gente ganhou depois da pandemia foi algo assim que, nossa, foi surreal, né? Lá, na época em que eu fiz, você meio que precisava pedir permissão para atender o paciente, porque ninguém achava... O pessoal falou assim, como é que ela vai botar um cara em pé? Por que ela está fazendo isso? Ela está mexendo no paciente, porque tem todo mundo que ficar imobilizado, quieto mesmo. Né? Então, vai lá aquele pessoal louco, botar o paciente de lado. Tal. Então, a questão do movimento, quando eu fiz terapia intensiva, quando eu comecei com a terapia intensiva, ele era algo muito ainda incipiente. Ô, Carol, né? Quem que foi precursor nisso? De entrar na terapia intensiva? Então, tem a gente aqui no HC, a gente tem a Marinice Filtrin, que já se aposentou, mas tem a Sônia Navarro, que hoje ela não é, mas trabalha mais com isso. A Sônia Navarro ela trabalha com outras coisas, né? Eu acho que ela trabalha com... Como é que fala? Eu acho até que ela faz stand-up. Umas coisas assim. Stand-up comedy? Eu acho que sim. Olha só. Não sei se é isso. Não é. Mas ela é uma pessoa que enveredou para o lado artístico, etc. Né? Legal. E ela foi uma das primeiras fisioterapeutas que entrou numa UTI, ela era do Sírio-Libanês, etc. Foi uns 40 anos atrás, 40 anos, mais ou menos. Né? E aí imagino que tenha tido um apoio forte também de alguns da equipe médica, o Carlos Carvalho. Sim, o Carlos Carvalho tem um papel fundamental, que hoje ele é o atual professor titular, né, da Pneu, mas ele era professor do nosso curso, né, do curso de fisioterapia, e ele também, na época dele de residência, ele foi um dos precursores da terapia intensiva no HC. Né? Então, sabe quando começou tudo isso também? Foi 1980, quando teve a primeira... Quando criaram uma UTI lá no HC. Foi principalmente quando a Elis Regina foi lá pro HC. É mesmo? Quando ela teve aquele problema dela de overdose, etc. Daí ela internou no pronto-socorro e a partir daí eles começaram a ver que precisava de ter cuidados mais intensivos, porque até então não tinha uma UTI bem montada, estabelecida e tal. Né? O Carlos Carvalho foi um dos médicos que realmente assim, a gente precisava ter, né, uma especialidade, gente que consiga trabalhar nessa área, né? E aí foi ele. Mas fora do Brasil já existia esse conceito? Já existia esse conceito, né? Já algo mais antigo, né? Mas aqui no Brasil tem vários, né? Tem vários médicos aí lá fora, assim, eu não consigo lembrar dos nomes,
Mas aqui no Brasil, seguramente, o Carlos Carvalho foi uma das pessoas que mais valorizou e valorizava a físio. Um dos primeiros artigos dele, que saiu em 1989, falando de síndrome de desconforto, ele falava assim, a fisioterapia ela é um profissional importante, é um artigo de luxo na terapia intensiva, porque não tinha, a gente não tinha fisioterapeuta especializado. Então, o nosso curso foi um dos precursores, o aprimoramento, que é a especialização hoje, foi um dos primeiros, né, programas a ter com o título Fisioterapia em Terapia Intensiva. Até então não tinha. Depois, quem veio, foi tudo cópia da gente. Né? Até a disciplina, né, a minha disciplina também, eu acho que foi uma das primeiras, em termos de graduação, para a graduação, eu acho que a gente foi um dos precursores mesmo da fisioterapia em terapia intensiva. Que privilégio essa conversa, então, porque eu tô aqui só admirando, porque assim, se for pegar, você tá falando final de anos 80 e início de 90. Eu tava querendo começar a ser um plano aí, não era nem um plano, pô. Então nem me sinto confortável de comentar muito, mas eu fico curioso, Carol, de saber como que foi a sua primeira entrada na UTI, assim, que foi esse momento que você falou, aqui é minha casa, aqui eu me sinto bem, é isso que eu quero fazer. Como que era essa UTI na época? Então, na graduação, né? Então, minha primeira entrada foi na graduação, no estágio, né, de graduação. Eu entrei, e assim, na época, a gente passava numa UTI pequena, ou a configuração que se tem hoje no HC, completamente diferente. Né? Então, naquela época, a gente tinha a entrada, o pronto-socorro tinha uma entrada assim, que chamava-se box. Os pacientes ficavam no box, era uma desorganização. Sabe esses filmes, não, essas reportagens que a gente vê na TV, que até hoje tem pessoal tudo no corredor, não sei o quê. É assim no HC. E o estágio da graduação era numa semi-intensiva, não era nem no corredor, era lá dentro, chamado box, né? Deixa eu fazer uma parte aqui. Eu até arrumei um namorado lá, né? A gente pode conhecer pessoas em lugares mais inusitados possíveis. E eu conheci esse namorado que era ortopedista, né? Lá. E aí eu aprendi a aspirar lá. Então lá a gente tinha os pacientes que ficavam nas macas e tal. E o ventilador que se usava na época era o Bird Mark VII. Vocês não conhecem, o Cássio deve conhecer, que é uma caixinha verde assim. Eu já ouvi falar. Eu lembro do nome, tá? Nas aulas de ventilação mecânica, eu lembro do nome. O Bird Mark VII, acho que até hoje eu não canso de falar que é uma das invenções mais inteligentes do século passado. Porque você não usa energia elétrica, você só precisa de oxigênio. São duas placas de ímã, que se você afasta fica mais fácil, se você aproxima, como elas ficam grudadas, fica mais difícil, né, de fazer o ciclo, né, o ciclo acontecer. Hoje, se acabar a luz e não ter nenhum gerador, com ele que toca. É que os nossos ventiladores hoje, eles têm bateria, duram horas. Mas se a bateria desses ventiladores acabar, quem vai tocar? Quem vai ficar lá? Tá. Vai ser o Bird Mark VII. E quem sabe operar o Bird Mark VII? Quem sabe operar o Bird Mark VII, eu sei. Se botar um na minha frente, é capaz de eu lembrar depois de algumas horas. Mas eu lembro de ter trabalhado com... Na verdade, chama-se Bird Mark VII porque... A gente fazia RPPI, não é uma coisa assim? No Bird Mark VII. O Bird, que foi o cara que inventou, morreu com 95 anos, não foi faz pouco tempo. O cara morreu. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no HU, a assistente da clínica médica ia entubar um paciente. E cadê o físio? Aí tô eu lá de físio, eu pensando, cara, pelo amor de... porque eu trabalhava nas clínica médica e clínica cirúrgica. Aí ela, cadê o físio? Eu lá. Aí ela, físio, testa o ventilador. Eu, meu Deus do céu, como é que faz isso? Aí ela falou, já ligou na tomada? Aí eu cresci, eu falei, não, o Bird Mark VII não põe na tomada. Não precisa mesmo. Aí eu falei, ela sabe menos que eu. Não, a gente cresceu de uma tal maneira, assim, hoje o papel da gente na terapia intensiva, ela é tão preponderante, tão importante, que é uma das áreas que você tem uma normativa na Anvisa
né, para a criação de uma terapia intensiva. Se você não tem um fisioterapeuta, você não pode abrir uma terapia intensiva. Né? São uma das únicas áreas da fisioterapia em que você tem esse... E tem que ser 24 horas? Tem que ser 24 horas. Não, ainda pela lei lá, você tem nessa normativa essa regulamentação do que chama-se RDC7, né, do Anvisa, tá 18, né? Agora estão batalhando lá para 24, coisa que já desde a época da Marinha, sabe, na época em que eu me formei já tinha 24 horas, sabe? Então, e a Clarice também, eu não posso deixar de falar dela, óbvio, né? E até então ninguém provava que a fisioterapia 24 horas era importante. Na hora que a Clarice assumiu o HC, né, a gente fez um trabalho pequeno, né, e daí a gente conseguiu mostrar que com a fisio 24 horas a gente fez um observacional, um retroprospectivo de 6 meses. A gente conseguiu mostrar que com fisio 24 horas, pelo menos nesses primeiros 3 meses, a gente conseguiu diminuir o tempo de internação, né, em 50%. Né? Então, enquanto o pessoal ficava internado 8 dias, a gente conseguiu diminuir para 5. Tal. A gente viu que custo era muito menor, né, com o fisio 24 horas. Fora outras coisas, o pessoal conseguia estubar com uma frequência, né, maior, porque até então o pessoal só estubava de dia. Aí, depois, com a fisio 24 horas, eles começaram a estubar de noite. Você tem fisio 24 horas, não deixa importa. de ser uma limitação, Pouco né? importa que horas que vai ser. Então, você tinha uma rotatividade maior das unidades. Legal. Bem legal. E a Clarice, quando eu entrei como professora lá no curso, em 1996, ela... Que foi quando eu entrei como aluno. Quando você entrou como aluno. Ela era coordenadora do curso, ela me chamou, ela falou assim, olha o papel dela na fisioterapia. Ela tem um papel importante também na terapia intensiva, porque ela chegou para mim e falou assim, olha, a UTI está crescendo, está despontando. Eu quero que você coloque a terapia intensiva do nosso curso ali na ponta. Na linha de frente. Na linha de frente. Então, você tem essa responsabilidade. Mostra que você veio. Então, tá bom, eu vou te entregar uma terapia intensiva de ponta. Legal. Né? Aí eu assumi e falei assim, então agora vamos mudar as coisas aqui, vamos, né? Aí eu falei assim, olha, eu quero uma disciplina com o nome de fisioterapia e terapia intensiva, eu preciso de tantas horas, eu preciso fazer isso, eu preciso que o meu aluno tenha a possibilidade de entrar na UTI, porque o meu aluno de graduação ele tem que ser diferenciado. E eu acho que ele é. O aluno de graduação da USP, em termos disso, né? Não só das coisas que faz, mas eu acho que ele sai com uma boa base de terapia intensiva. Sim. Eu acho. Eu lembro de residente da medicina falando de como o aluno de físio dominava a ventilação mecânica e eles não. Eu lembro das suas aulas de... Sim, porque eu faço o aluno sofrer um pouquinho, né? Os gráficos lá de ciclado ao Cara, volume. eu lembro das discussões e da complexidade das discussões, assim... As era equações. Não, e assim, pô, um monte de gente não entendendo. E aí, Carol Fu explicava. Aí eu lembro do Vagnão chegando classicamente atrasado E explicando. assim. O Vagnão era a tecla SAP. A tecla SAP. E, pô, era muito legal esse. E sempre foi uma disciplina bem aberta, assim, do ponto de vista de construtiva. Sim, isso eu sim. sempre achei um ponto de destaque. É um tema denso, mas leve. Profundo, Leve. Profundo, leve e descontraído. Isso mesmo, gostei. Profundo, leve e descontraído. Muito bom. E é isso. Eu queria fazer um resumo, talvez, não sei se a gente abordou todas as características da terapia intensiva lá, quando você estava na graduação. Vamos retomar elas para a gente seguir para como ela mudou Pro também. comparativo. Pro comparativo. Então, lá atrás, unidades de terapia intensiva muito diferentes em organização de espaço, menores.
menores, os pacientes... É que a gente está falando em UTI pública, né? De hospital público, né? Não se compara. Né? Mas eu posso falar em termos de HC. Eu trabalhei no Dante também, que é um hospital público, não era muito diferente. Tá. Né? Então, antes os pacientes, eram as macas uma do lado da outra, né? Ora tinha Birchmark 7, a gente escolhia quem ia para o ventilador microprocessado. Agora, hoje, não tem essa. A gente tem um ventilador microprocessado para todo mundo. Né? E você tem... E, na época, a fisioterapia em terapia intensiva, ela se mesclava, ela se confundia... As pessoas confundiam muito com fisioterapia respiratória. Tá bom. Que não tem nada a ver Tá, então era hoje. muito... Tá. Né? Era muito respiratório. E a cultura do... Não mexe. Quando vocês chegaram, não mexe no paciente, não mexe. virar de lado, já era uma ousadia. Nada disso. Só aspirava, fazia um exercício aqui, manobrava e tal. Né? Muitas coisas a gente não sabia em termos de contraindicação, etc. E as coisas foram se formando, as evidências elas foram se formando ao longo do tempo. Muito provavelmente esse paciente ia de alta da UTI quando ia... com um nível de funcionalidade muito menor. Muito menor, muito baixo. Então, tem uma história... Extremamente dependente. Extremamente né? dependente funcionalmente. Né? Então, quando eu assumi, na época, em 97, a chefia do serviço de fisioterapia, né? A gente tinha umas histórias, assim, que, por exemplo, na UTI tinha uma UTI das moléstias infecciosas que era predominantemente de pacientes tetânicos, né? Fiz estágio lá. Você fez estágio lá no tétano. Antes os médicos, antes de vocês entrarem aqui, tinha fisioterapia, mas a gente não entendia por que quando o fisioterapeuta chegava, o paciente complicava, ele piorava. Por quê? O fisioterapeuta que atendia lá na época, ele fazia algo que era parecido com... atendia e não sabia aspirar. Dali a importância de ter uma especialização. Né? E o que fazia o paciente? Ele mobilizava o paciente, talvez, ele fazia secreção e não sabia aspirar. Entendeu? E, além disso, a maioria dos pacientes lá daquela unidade, por conta do tétano, eles saíam no pé equino. Né? E aí, quando a gente assumiu, né, com uma outra visão e tal... Aí os pacientes já saíam andando. Olhando na consequência do risco do tétano para alta desse cara, vocês já modificavam toda a terapêutica. Modificamos toda a terapêutica. Que legal. Exato. Já... Vocês já atenderam tétano? Não, nunca. Cara, é uma doença assustadora, né? É uma doença... O cara pode pisar no prego, pode pisar em qualquer coisa que que tenha não é um vírus, é uma bactéria, né? Que se ela entra na circulação sanguínea, o paciente começa a entrar, né, em tétano, né? Ele fica... Rígido. Ele tem uma rigidez muscular importante. A ponto de não conseguir respirar, né? A ponto de não conseguir respirar, e ele fica, inclusive, em opistótono. Né? Ele faz uma ponte, assim, né? Opistótono com hiperextensão, né, de cervical, e faz trismo, assim, né? Fecha tudo e tal. E aí você... mas, assim, isso você tem que rezar para estar no UTI. Né? Porque aí você entra com um bloqueador neuromuscular para relaxar completamente, né? E o cara tem que estar entubado. E mesmo entubado, com conta desse trismo, ele pode morder a cânula. Você tem todo um cuidado. Então, você tem que ter um conhecimento prévio, né? Em que momento você pode mobilizar, em que momento você pode aspirar. Né? Então, quando a gente passou lá, a gente foi um momento bem bacana da Físio, porque a gente fez alguns trabalhos bacanas lá, sabe? Então, e foi dali que começou a mudar um pouco. Quando eu dava aula de mecânica respiratória lá na disciplina da Bel, né? Mas, naquela época, eu já falava, gente, muito do que a Clarice ensinou, né? A Clarice também foi minha professora, né? De todos. E daquela época, ela já falava dos músculos, ela falava, olha, a interdigitação entre os músculos, não pode ficar pensando na lupa, tira a lupa. Ela mandava a gente tirar a lupa. Então, tirar a lupa é antigo. É antigo, na minha época, né? Só que aí comecei a estudar, eu adoro o músculo, eu gostava muito de estudar diafragma, etc. Né? E aí a gente começava a ver, eu falei assim, que eu comecei a ver, né? E também falava para meus alunos, gente, cinesioterapia é
É tudo, é vida. Né? Não, a respiração ela não depende só do diafragma, ela depende de tudo. De tudo. Então, não vamos ficar fazendo exercício focado só aqui, que a gente não vai conseguir chegar a um bom resultado. Né? Então, a partir daí, lá na terapia intensiva, eu comecei a pensar, né, a valorizar, fazer o aluno valorizar mais esse aspecto, né, da cinesioterapia, do exercício mais global, e não só a fisioterapia respiratória, que não é um paliativo, não vai adiantar nada. Eu só aspirar, ou eu só fazer uma manobra ali de vibrocompressão, que aquilo não vai adiantar nada. Né? E, assim, pela sua fala já está ficando bem claro que o reconhecimento veio com prova e resultado, né? Então, você deu o exemplo lá da UTI, que tinha um fisioterapeuta antes, que ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. Isso. Aí vocês assumiram, começaram a entregar algum resultado mudando ali os processos, a terapêutica, e aí quem estava em torno, estava em volta, começou a falar, não, pô, a fisioterapia tem valor. E aí imagino que as barreiras foram caindo também, né? Sim. Então, algo que não mexe no paciente, porque, claro, não está resolvendo e está só piorando, foi tipo, dá pra gente confiar. Dá pra gente ir deixando eles terem mais autonomia para fazer, e imagino que vocês foram ganhando espaço. Sim, mas não só na questão da funcionalidade, mas da ventilação mecânica também. Então, quando eu assumi o serviço com 18 fisioterapeutas, que se você for ver bem, 18 fisioterapeutas não é nada, em vista dos 100, 200 que a gente quer que a Clarice, né, lidera hoje, né? Então, é bom você trabalhar com poucas pessoas, porque aí eu falei assim, gente, agora é o momento, vamos provar que a gente sabe. Né? Então, a gente fazia cursos, a gente ia atrás, tudo. Quando o nosso fisioterapeuta entrava na UTI da anestesia, que era o AC, que era chefiada pelo José Otávio Auler, que era o titular da anestesia, não podia chegar perto também, não podia mexer. Só que depois, passou 1 ano, 2, a gente tinha carta branca, sabe? Carta branca. Eu nunca mais me esqueço, num dia que eu entrei numa UTI, né, faltou o físio lá, eu fui lá cobrir o físio, comecei a atender o paciente e tal, e eu falei assim, eu falei para o assistente, o paciente está assim, assado, preciso aumentar a PIP, vocês lembram o que é a PIP? Preciso aumentar a PIP, tal. Ele falou assim, você pode fazer o que você quiser esse paciente, porque eu confio mais em você do que no próprio residente, sabe? Aquilo lá me lavou a alma. Sabe, eu falei assim, nossa, eu acho que agora sim, eu acho que agora eu consegui chegar no resultado que eu queria, né? Porque o fisioterapeuta tem autonomia, que é isso que a gente precisa, né? Precisava ganhar autonomia. E conquistar a autonomia, né? Conquistar, acho exatamente. Que mais do que ganhar, mostrando não é que ninguém te deu, né? Foi mostrando conhecimento. Né? Pô, sensacional. Legal pra caramba. E diversas áreas, né? Dá pra ver que a Físio precisou conquistar a autonomia, né? E, cara, acho que essa é a regra da vida, assim, pra tudo, né? Porque às vezes a gente sempre quer, meu direito, e não sei o que, meu direito. E aí você não faz a contrapartida, Faz a né? contrapartida, exatamente. Eu dei uma palestra uma vez numa formatura de pós-graduação que foi nesse sentido, assim, tipo, tem um pouco da cultura do eu preciso ser valorizado, eu quero ser valorizado, a Físio precisa ser valorizada. Cara, não vem nesse sentido, não é você demandando. Que eu quero ser valorizado e você vai ser valorizado. Não, você tem que mostrar o seu valor, aí as pessoas vão te valorizar. E foi essa história que a Carol está contando. Se você não fizer por onde... E a gente só mostra que sabe com conhecimento, né, gente? Com conhecimento, com estudo, com leitura. E acho que entrega mesmo. Com resultado. Exatamente. Diminuir o tempo de internação. Internação, transforma isso em custo. Porra. Custo de quanto medicamento esse paciente deixou de tomar. Quanto que custa uma diária de um paciente numa UTI? Olha, numa UTI do HC, isso, uns 10 mil. Por baixo, né? Por aí. No hospital público, né? Aí você no hospital particular. Pega o cara que ficava 8 dias,
80, 100 mil. Cair para 4, 5, porra. Faz diferença, cara. Faz muita Você diferença. trata 2 ali, né? Outra pessoa que entra ali, né? E você aumenta a rotatividade Aumenta a também. rotatividade. Tudo isso, né? E diminui sequela nesse cara, depois que ele teve alta da UTI, sai funcionalmente melhor, com menos... Com certeza. Não é que sai de menos qualquer jeito, né? complicações, né? Então esse cara vai continuar custando pouco ali daí pra frente, né? O trabalho da Débora foi fundamental, assim, a publicação dela ali no Critical Care Medicine, assim, mostrou muito, né, que a mobilização precoce no paciente traz 1000 benefícios. Eu acho que o principal benefício é diminuir o tempo de internação, é o paciente sair independente funcionalmente, né? Então eu acho que isso Teve esses dois resultados principais, né? Mostrou menos tempo de internação e melhor funcionalmente. Exato, melhor foi o Bartel. O que é bem impressionante, Próximo né? Você fala, de pô, a pessoa 100, ficou menos e saiu melhor. Melhor. Exatamente. É que em toda a área, todo físio pretende pro seu paciente também. Exatamente. A gente está muito próximo, né? Quer dizer, toda a área da fisioterapia é isso. Você tem que trazer a funcionalidade para o paciente, qualidade de vida. Eu falo assim, que o fisio da UTI, ele vê o paciente na pior situação, né? Pior situação da vida dele, que é de vulnerabilidade, funcionalidade, criticidade. Vocês do esporte, vocês veem eles no outro extremo. Né? Mas o que é legal de entender, porque todo mundo acha que a gente no esporte, por estar no esporte, vocês trabalham com alta performance. Cara, talvez vocês trabalhem tanto quanto a gente em alta performance, né? Porque A performance é relativa, né? Exato. Relativa ao indivíduo, né? O cara tá fazendo uma mudança de decúbito, para ele pode ser a mais alta performance. Né? Super gasto, tá fazendo muito gasto do cara da UTI que tá lá. Energético, né? Para se realizar. Exato. E o custo emocional de todo o contexto também. É alto também. É alto também. É uma área legal justamente por esse dinamismo. Eu lembro, você estava comentando que foi uma das coisas que te seduz. Eu lembro, na época que eu estava no estágio, eu não tive nenhuma área assim que eu falava, puta, não iria para cá. Em todas eu gostei. Mas das que eu gostava mais, eu falava, eu me vejo trabalhando nisso daqui um tempo, como que vai ser? E neuro era uma dessas. Tipo, eu sempre adorei o conteúdo, entender, aprender. Mas eu falava, cara, eu me vejo trabalhando com isso, assim, por quanto tempo eu vou seguir com o paciente? Aí na hora que eu via isso esticado no tempo, e não que as coisas não melhoram super, né? Mas quando eu via que tinha pouco dinamismo, pouca rotatividade, eu falava, não, isso daí não é pra mim. Não. E aí na UTI eu fiz a mesma reflexão, tipo, eu trabalharia na UTI? Cara, se fosse necessário eu trabalharia. Mas me vejo isso no longo prazo nem ferrando, cara. Porque já é um outro extremo, é muita novidade. O Frank foi contando uma história que parecia que o desfecho ia ser outro, né? Eu achava que ele ia falar pô, amei gostar. Não, porque, cara, aí já é muito rotativo, né? Então você também... Você viu o paciente, acompanhou ele por um trecho, cara, talvez nunca mais você vai ver esse cara na vida. A gente, no esporte, você tem ciclos em que você vai acompanhando o cara, atinge um objetivo, daqui a pouco ele arruma outra, aí você volta. Então, é o meio termo que me seduz. Mas eu acho que vocês viram a UTI muito dinâmica. Sim. Né? Porque vocês passaram com a Débora, né? E ela dá um tom, assim, ela Leda, não posso tirar, não posso excluir a Leda disso, né? Ela dá um tom muito arrojado, né, no atendimento, né? Ela é uma das pessoas, uma das melhores fisioterapeutas que eu conheço, assim, né, de UTI. Então, o que ela faz, né, ela dá a vida para o paciente mesmo, né? Então, não fica naquele contexto, porque se vocês estivessem num contexto bem anterior, que foi na minha época, vocês iam achar o UTI chato. Porque ia ser procedimental, né? Ia ser procedimental, ia ser aquela mobilização, aquela coisa, sabe? Não ia tirar o paciente do leito. E meio estereotipado, quase todo mundo segue a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, que foi quando eu atendia. Era assim, né? Então, eu usava, sabe, tem umas pessoas, olha, uma pessoa que usou muito, que
A Naomi trabalhando na UTI, ela caminhava com o paciente entubado, né? Então a gente teve Naomi professora, né? Então eu acho que o nosso curso ele teve um papel importante, tem um papel importante nisso, porque ele tá dando uma cara muito diferente, né, para a fisioterapia na UTI, e o paciente, o atendimento é bem individualizado, né? Então, aí eu falo assim, você acha que a gente está longe do esporte? Não está. Não tá. Não tá porque, assim, a gente individualiza e a gente faz uma retrospectiva no próprio paciente, e se aquele paciente ele gostava de basquete, eu tenho uma tabela de basquete lá, não tem. Eu tenho um gol lá, né? Se aquela vozinha gostava de fazer crochê, de fazer isso, a gente vai trabalhar essas habilidades também, né? E que não vamos nos limitar naquele trabalho protocolar, né, igual para todo mundo. Claro que nesse contexto o objetivo não é melhorar a performance no basquete, né? É dar um contexto para motivação. Né? E fazer aquele movimento que ele fazia antes. É isso que vocês fazem, né? Trabalhar aquele gesto. Resgatar uma memória. E muitas vezes usar isso como recurso para atingir coisas que são importantes para você naquele contexto, né? Acho que a fala de vocês aproxima realmente o esporte de alto rendimento porque às vezes para o paciente na UTI sentar na beira do leito, a gente está falando de 80% da carga máxima para ele. Sim. Então, você vai para um treino de triatlon, quando você vai trabalhar com 80% da carga máxima? Né? Em um dos treinos da semana. Em intervalos pequenos. E o físio da UTI precisa ter essa cabeça também, assim, que eu estou fazendo aqui não às vezes eu sinto um pouco isso, assim, que o paciente o físio entra no procedimento de, preciso sentar o paciente, senta. Você está fazendo treinamento. Esse treinamento envolve uma parte metabólica importante, envolve uma parte energética, envolve a parte de controle motor, do paciente conseguir ficar sentado, ganhar autonomia. Então, precisa ter essa cabeça de treinamento e que aproxima muito realmente. E cognitiva também. Pensa o cara que está ali, às vezes, com privação de sono, com várias outras coisas acontecendo, não está no ambiente confortável dele que ele está acostumado, e ele está em quase que no limite de todos os sistemas, o foco atencional dele deve ficar super diminuído e, cara... Controlar a estabilidade postural vira a maior tarefa do mundo naquele ambiente, né? É verdade. Não é fácil. Não é fácil. E eu acho que a gente dá esse desafio para o aluno de graduação, né? Que nem, com certeza, muito profissional formado não tem, né? Eu acho que isso aí, é um mérito grande, sabe, para nós, né, do curso, né? Então, eu acho que a gente o aluno tem que valorizar tudo isso, né? E do olhar diferenciado que a gente dá, né? Não só nós, mas o pessoal da música esquelética, sabe? Eu acho que é isso que faz a gente ser USP, né? Esse papo tá me lembrando muito um papo que a gente teve, agora eu preciso lembrar com quem que foi, que a gente falou sobre inovação. Não foi a Clarice, não? Que inovação? Essa palavra... Foi com o Rafa Light. Foi com o Rafa Light, né? Imagino que sim. Mas o que especificamente? Não, esse papo de... Porque com a Clarice a gente falou de pioneirismo, né? Talvez tenha sido isso que tá me lembrando, exato. Pioneirismo. O fato de desbravar uma área. Imagina isso a Carol, foi com ela. Imagina a Carol quando estava na graduação e posteriormente depois foi dada a missão para ela, precisamos ser de ponta aqui na UTI, é uma UTI com uma outra cara completamente. E, da onde você tira, né? Como que a gente faz para encabeçar um movimento aqui que mude as características da físio na UTI? E você ouve isso de uma Clarice, né? Não é fácil, você tem que devolver mesmo, né? Tem que devolver bem feito. Lembrando da Clarice também, a Clarice que sempre olha para frente. Visionária. Visionária. As pessoas mais visionárias que eu conheço, ela. Eu queria entender em que ponto que a físio da UTI tá e onde a gente imagina chegar daqui a um tempo.
Posso adicionar nessa pergunta uma coisa que está na minha cabeça, que é quais foram os pontos de virada e aqueles momentos que a gente sempre tem uma evolução ali meio constante, aí do nada vem o ventilador que você falou e puta, é disruptivo, o negócio dá um boom, acelera e aí depois atinge uma outra evolução. Na sua experiência, juntando com o que o Rafa pediu, existiram esses pontos de virada ao longo? Existiu. Olha, um artigo que saiu do New England em 2000, de um estudo que foi pessoal médico, né? E que eles fizeram acompanhamento de pacientes que tiveram síndrome de desconforto, né? Fizeram um acompanhamento de 2 anos, 1 ou 2 anos. Explica o que é a síndrome de desconforto. Síndrome de desconforto é uma lesão pulmonar bem comum, né, em pacientes de UTI, é uma síndrome, né, então você tem um comprometimento sistêmico, né, então ela pode surgir desde a partir de uma pneumonia, o próprio COVID, ele resultou, paciente grave com COVID, ele acabava adquirindo uma síndrome de desconforto, né, por uma série de manifestações inflamatórias que acontecem no corpo e acaba acometendo o pulmão. Né? Então o alvéolo ele fica cheio, né, de restos celulares, de água, de uma série de coisas que acaba comprometendo a membrana alvéolo capilar e a troca gasosa fica bem comprometida, né? Isso de uma forma bem simples, né? Te explicando de uma maneira bem simples. Um quase afogamento pode levar a síndrome de desconforto, etc. Então é um paciente que fica bem grave, você precisa ser um paciente que fica bastante tempo na terapia intensiva, no mínimo uns 10 dias, sei lá, hoje talvez não. E o que acontece? Eles acabam saindo, a grande maioria desses pacientes, eles saem por conta da exposição alta ao oxigênio, eles acabam desenvolvendo uma doença intersticial. Neste estudo mostrou que, além disso, além desse comprometimento pulmonar, eles fizeram um SF-36, que era de qualidade de vida, né? Que naquela época era aquele questionário de qualidade de vida. Eles viram que os pacientes acabavam saindo com funcionalidade 0, né? Então, atividade praticamente 0, que era uns únicos domínios, né, que onde o paciente saía com 0. Dali eu olhei para aquele artigo e falei assim, gente, tem alguma coisa errada aqui com a gente. Tem alguma coisa errada com o que a gente está fazendo lá na terapia intensiva, né? Então, eu não estou cuidando, não estou fazendo a fisioterapia bem feita. Porque se esses caras desse estudo, era um estudo internacional, então aqui também não era diferente. Apesar de que a fisioterapia aqui, eu ainda falo que a melhor fisioterapia do mundo é a do Brasil, né? O estudo americano, era um estudo americano, então não tinha... O fisioterapeuta de lá não tem a mesma característica que a gente. Mas se fizesse aqui, não sei se ia ser muito diferente, né? Então, assim, gente, vamos mudar a cara disso, né? Então, vamos olhar para o nosso paciente e fazer uma fisioterapia um pouco mais abrangente, que não era aquilo que a gente estava fazendo. Porque até então, né, se você for olhar pelo menos para o meu memorial, para meu histórico acadêmico, né, em 90 e pouco, quando eu fiz o meu mestrado e doutorado, foi tudo em cima de ventilação não invasiva, tal. Aí só depois disso, as minhas publicações mudaram um pouco, né? O foco mudou para a mobilização precoce. E as minhas publicações, elas acompanharam um pouco o histórico de como foi o trabalho da gente na terapia intensiva e acompanhando também, foi muito baseado também nesse trabalho que saiu no New England, né? Então, aí coincidiu também da Débora e a Leda virem, né, para o meu grupo e tal. E aí a Débora também teve, a avó dela internou, é uma história muito conhecida. E aí a gente falou assim, não, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Vamos trabalhar com a mobilização precoce, que eu acho que essa virada de chave foi aí, né? Isso daí com a questão... em ano, mais ou menos?
Olha, hoje eu descobri que que a Leda e a Débora estão comigo há 14 anos. Então, mais ou menos isso. 14, 15 anos. 2010. Tanto é que o nosso primeiro FAPESP saiu em 2013, que foi sobre imobilização. Né? O nosso primeiro FAPESP foi aí. Olha o tanto tempo de estudo. Né? Para sair o primeiro artigo numa revista internacional. O primeiro artigo foi doutorado dela. Saiu em 2018, 2019. Depois o outro lá, o ensaio clínico dela saiu em 2020. Quer dizer, demora 10 anos para vocês fazerem um trabalho decente, para dar uma evidência. O que sai significa que já está sendo praticado há bastante tempo. Né? Já está sendo praticado há bastante tempo, exatamente. Então, não para. Bom, se tivemos um estudo em 2020 que foi uma mudança de chave, estamos em 24, daqui mais 5 anos, o que a gente vai ter? O que você prevê como mudança de chave? Se é que vai ter uma grande mudança de chave? Eu acho que sim, eu acho que agora a terapia intensiva ela está numa... Hoje mesmo tive reunião com o meu laboratório, tive reunião com elas, né? E a gente... eu estou... junto com a Clarice e junto com a professora Ana Carol, a gente está falando muito da deshospitalização, né? É um tema que está batendo muito na nossa cabeça, sabe? Porque não adianta nada eu fazer tudo isso que eu estou fazendo e o paciente sair de lá e não ter nenhum acompanhamento. Né? Essa é uma outra virada de chave, que eu acho que a gente tem que ter continuidade. Né? Tem que ter continuidade. A gente conversou isso com a Débora da última vez. Essa mentalidade de longo prazo, né? O paciente está na UTI, mas e o físio da enfermaria, do ambulatório, estão sabendo da evolução esperada? Ou o físio da UTI está preparando esse cara para... O funcionamento mais como rede de cuidado mesmo. Como rede de cuidado. E outra coisa que é importante... Começa a voltar cada vez mais para uma gestão macro, né? Isso. E eu, por exemplo, eu estava listando hoje quem está orientando, na reunião de laboratório, né? Eu vou orientar uma nutricionista. Então, a gente vai fazer um trabalho conjunto, ela vai entrar com a dieta hiperproteica, e a gente com mobilização para ver o que vai dar nisso. Porque não adianta a nutricionista dar dieta hiperproteica para o paciente se eu não mobilizar. E a gente não estimular, se eu não mobilizar, que vai virar gordura. Tô falando que tem tudo a ver com a nossa área, cara. O paciente lesionado é a mesma coisa. Cara. É a mesma coisa. A fisioterapia, a base da fisioterapia é essa. Paciente lesionado, ser humano. Exatamente. Paciente lesionado, o atleta que não está lesionado e que está buscando melhorar a sua performance, enfim. Exato. Carol, e nessa linha que o Rafa perguntou de inovação, o que tem pela frente, você está vendo inteligência artificial entrar na UTI? Será que a ventilação vai ser cuidada por uma inteligência artificial no futuro? Olha, eu não acho que... Talvez sim, eu não sei. Eu prefiro eu estar lá, sabe, com o meu raciocínio, né? Hoje a UTI está muito... A fisioterapia no hospital está muito diferente, né? A gente já tem ultrassom, né? A gente já mede as coisas, mede a função... Eu digo mede a função mesmo. Eu vejo a contração, eu vejo o tamanho do músculo, etc. Eu consigo ver o diafragma, eu consigo ver uma série de coisas através do ultrassom. Essa é uma experiência legal, hein? A gente podia conseguir, de alguma forma, mostrar isso, porque a experiência com o ultrassom deve ser muito legal. É muito legal. A gente tem uma fisioterapeuta aí que nem está mais atuando, que ela fala assim, a gente não vai mais auscultar, a gente vai ver, né, vai ver a função pulmonar lá no UTI, é o que está acontecendo, né? Que legal. Então, os trabalhos que a gente faz já tem que ter ultrassom. Se a gente não fizer, não colocar, se a gente está obsoleto, está para trás, né? O que está acontecendo também é muito não é inteligência, ai meu Deus, esqueci, a realidade virtual, né? Tem muita gente trabalhando com realidade virtual, é coisa que eu estava querendo também fazer, né? A eletroestimulação está vindo com tudo, né? O Paulo Eugênio é um cara que estuda muito eletroestimulação de corpo inteiro, né? Ele patenteou um aparelho lá, que é o Riquer, né? Junto com uma empresa lá, e ele criou um modelo de aparelho
a gente tem aquele TENS, né, simples, tal, mas o dele é um modelo que você pode fazer no corpo inteiro e ele está provando uma série de coisas, né? Um trabalho bem legal. A neuromodulação. As academias que fazem eletroestimulação com treinamento têm uma usabilidade. Só que eu hoje eu estava conversando com o meu grupo e eu falei assim, olha, eu queria fazer alguma coisa que todo mundo pudesse fazer. Então, os meus trabalhos com mobilização precoce, eu utilizei o Motomed, eu utilizei todos aqueles aparelhos em que a gente ganhou pela FAPESP e tal. E quem não consegue ter esses aparelhos? Então, eu quero fazer trabalhos com uma tecnologia barata, onde o paciente o fisioterapeuta que está numa UTI lá, sei lá onde, numa UTI que não tem recurso, possa fazer. Então, eu estou indo para um caminho ao contrário. Eu quero fazer o contrário. Não quero ir junto com essa turma que já está provando as coisas. Eu quero provar que o barato pode ser eficiente também. Né? Então, que foi que o meu doutorado provou. Então, eu comparei algumas coisas lá da não invasiva e eu quis provar que um aparelho mais simples lá, ele é eficiente. Então, hoje eu dei essa incumbência lá para o meu pessoal, falei assim, vamos pensar em projetos assim. Quero dar acesso, né, para as outras pessoas, para os outros fisioterapeutas, né, de UTIs de baixa renda, não sei se posso falar assim, de locais de pouco acesso e que eles possam fazer trabalhos, né, de mobilização precoce com pouco recurso e que possa ter resultados iguais. É o que a gente faz, né? Essa parte me fez lembrar agora o episódio do Rafa, que ele falou, as comprovações estão aí, os estudos estão aí, mas falta implementação. Então, tem muita dificuldade na implementação e aí daí eu fiz da ciência para a prática, né? Isso. Aí tem a ciência da implementação, né? Então, é outro tipo de estudo que aí que o curso que a Bel está fazendo. É um tipo de estudo para um outro episódio. A gente está falando. A Bel é uma pessoa que a gente. Nossa, eu ri muito com ela aqui. E é por isso que eu falo que precisava ter mestrado profissional, entendeu? O mestrado profissional tem essa característica de trazer artigos que sejam visando implementação. Né? Nossa Senhora. Muito bom. Muito bom. Aliás, pode fazer a ponte com suas colegas de turma, Maria Elisa. Vamos trazer todo mundo. Tá bom. É só me falar que eu falo com elas. Se vocês conseguirem trazer Maria Elisa aqui, eu... É mesmo? Nossa. Tem que trazer amarrada. Não, mas ela nunca tá por aqui. Se chamar, ela vem. Pronto. Está chamada, Maria Elisa. Sim, ela tem muita coisa para contar. Sabe muito. É uma pessoa que tem muito conhecimento de neuro, né? Não tem como dissociar neuro de música esquelética, de nada, né? O da UTI a gente faz tudo, né? O aluno tem que saber de tudo, né? Para poder atender um paciente. Por isso que o fisioterapeuta da USP é holístico, né? É holístico. Quem pegou a referência. Eu não me canso de falar que o nosso aluno ele sai muito bem preparado. Nosso curso é um dos melhores mesmo do país, eu não tenho dúvida disso. E eu vou puxar a sardinha porque ser generalista é uma vantagem no mundo que hoje em dia você consegue se tornar especialista, fazer uma entrada aqui no ChatGPT e você, não um especialista, né? Mas você consegue ter dado, ter informação, ter muita coisa. Cara, mas se você não souber ter uma curadoria mínima do que vale a pena, né? Não adianta. É verdade. A gente não está aqui só para ficar babando o ovo da USP, mas a gente está aqui para produzir o conteúdo para quem é de fora da USP, para quem é fisioterapeuta, para todo mundo ouvir um pouco desse papo e se interessar. No fim das contas, essa é a ideia, né? E recados finais, Carol? Não, eu acho que... Você tem um recado para dar, mas eu vou pedir depois. Termina essa parte. Não, recado ou é para falar? Não tem mais o que falar. Aliás, tem muita coisa para falar, mas daria um outro podcast. Mas vai ter outros podcasts. Com certeza. Sempre vai ter. A gente vai escolher aí outro tema aí pra gente Gostou discorrer. Da experiência? Muito, muito. Olha, eu tenho que ter um recado para dar que é o seguinte, né? Primeiro, né? Essa questão do leve profundo. Como é que é? Profundo leve descontraído. Eu acho que é assim que eu levo minha disciplina. A gente
Você adquire conhecimento, pode adquirir conhecimento assim, também de uma maneira descontraída, você não precisa botar a faca no pescoço do aluno, sabe? E eu acho que é assim, ciência. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que levar para sempre, é assim que a gente anda para frente mesmo, sabe? Ciência, conhecimento, né? E educação é tudo. A educação muda a vida das pessoas, sabe? Muda mesmo. Muda, e eu eu sou a prova viva de que muito aluno teve uma virada na vida depois que passou por nós, né? Eu acho que isso você também sabe, você conhece, né? Bastante aluno que teve uma virada aí para melhor, para muito melhor, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental aí na vida das pessoas. Fazer a diferença na vida das pessoas é muito bom. Fazer para o bem, né? Sim. E ser do bem, eu acho que isso aí... Esses dois meninos mesmo, se eu não tivesse resgatado a sarjeta... Da sarjeta, né? Né? Você utiliza da sarjeta, né? Do fundo do poço. Do fundo do poço. Muito bom. Recados finais nossos agora. Boa, faça as honras. Você que está aí vendo essas camisetas maravilhosas, esses modelos fantásticos aqui. Gatos. Quer ficar gatos igual esses caras? Então acesse o reserva.inc/Movimento em Foco. Tem disponível as camisetas clássicas, old school quase. E o nosso novo modelo que está aqui, o Franco, representando. Nossa, eu gostei dessa. Gostou dessa? É que eu tô. Essa é muito Eu acho legal. que vou comprar duas. Vai comprar duas? Duas. Boa. Vou comprar duas. Essa daqui, ela tem uma tecnologia que você aponta, você abre o Spotify, aí você vai lá em buscar. Aí se você não digita nada, tem uma câmerinha. Você aponta a câmera ali, faz a leitura e vai direto pro nosso podcast. Você pode pregar a palavra do Movimento em Foco. Só com essas barrinhas aí? Só com essas barrinhas. Exatamente. Nossa, gente, isso é demais. Exatamente. Aqui é profundo, leve, descontraído e tecnológico. Tecnológico, inovador, pioneiro. Nossa, que orgulho que eu tenho desses dois, gente. Muito bom. Você viu, desses dois, né? Ela sabe, né? O Cássio vem na garupa. Vamos, Cássio. É isso, pessoal. Último recado, então você que nos acompanhou, seja no YouTube, seja no Spotify, se acompanha no Spotify, acesse nosso YouTube, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de conteúdos novos, os cortes que aparecem lá, agora temos shorts. Você que tem preguiça de ouvir o episódio inteiro, não pode ter preguiça, tem que ouvir o episódio inteiro. Mas você quer saber um pouco, será que eu entro nesse episódio, é interessante para mim? Não, inclusive não vai embora porque vai ter a consideração final com a sua pergunta para Carol Fu. Mas antes disso, você falou que tinha uma pergunta final? Você falou que tinha uma. Não, na verdade... Agora arruma, calma aí. Espera Tudo aí bem. que eu vou seguir na linha do nosso jabá. E fazendo tudo isso, eu ainda falaria do compartilhamento aqui, ó, nessa câmera, tenho que olhar ali. Pô, puta papo legal. Deu pra... Você gostou? Eu adorei. Muito Passado, bom. presente e futuro da UTI Foi profundo? percorrido, foi profundo. A gente passou na linha do tempo. Foi mesmo. Profundo, leve e descontraído. E ficar com conhecimento só pra você é egoísmo. Então compartilha. Compartilha, faz isso Perfeito, chegar em outras perfeito. pessoas que também vão expandir a zona de conforto aí, vão saber um pouquinho mais e vão se beneficiar desse papo, né? É Que isso. legal. Na verdade, o que eu ia falar pra Carol fazer, ela acabou fazendo, que era ela fazer o jabá das nossas camisetas, mas ela fez, falou que vai comprar duas Vou camisetas. comprar duas. Porra, perfeito. É isso, Vou pessoal. mesmo. Feito? Maravilha. Muito obrigado pra quem esteve acompanhando até então. Até o próximo episódio. Valeu demais, Carol. Valeu Nossa, demais, eu Carol. adorei. Me Valeu. chamem mais. Tá convidado. Valeu, gente. Até mais.